Boa noite, pessoal. Vamos começar o nosso estudo dessa noite de sexta-feira, do livro Mundos Habitados, do texto Mundos Habitados, Pensamento de Emmanuel, com a leitura de abertura do livro Intimidade, de Roque Jacinto, a lição chamada Templo de Fé. Encontrar-se com Deus. Antes, o templo de nossa fé, semelhava-se ao local onde Deus se confinava. Íamos visitá-lo semanalmente, qual se estivéssemos a afirmar: lembra-te de mim, que estou a lembrar-me de ti. Entrávamos cabisbaixos, na porta deixávamos o homem do mundo. Ali, no ato sagrado, éramos a alma eterna. Ao abandonar a nave, contudo, vestíamos a capa permanente daquilo que éramos, retornando à vivência comum, qual se tivéssemos deixado Deus no altar de nossa fé. Hoje, porém, a posição é outra. Templo de fé é a escola do coração. O Pai não é um exilado fugitivo do mundo e graduado entre rituais e cantos, dogmas e paramentos, sermões e atitudes de adoração transitória. O Pai está em toda parte. O altar divino repousa em nossa consciência. Não existe um homem religioso e o homem do mundo. Somos uma personalidade íntegra que, por vícios de acomodação, revestia-se de máscara ilusória, em determinadas circunstâncias, talvez querendo engodar o Criador universal. E assim, vamos agradecer a Deus, nosso Pai de infinita misericórdia, a Jesus, nosso Mestre maior, aos bons espíritos que nos acompanham, por mais uma oportunidade de estudo, por mais uma oportunidade, ainda que de forma remota, de estarmos juntos, insistindo sempre no aprendizado, na busca por conhecimento e na interpretação de todos os ensinamentos que os Espíritos nos deram. Te agradecemos, Pai, e te pedimos que abençoe o nosso estudo de hoje, que assim seja. Bom, vamos falar então desse texto, Mundos Habitados, e iniciando aqui eu queria falar um pouco sobre a minha visão, que eu tive, desde a primeira vez que eu li o livro A Gênese. E toda vez que eu leio esse livro, toda vez que eu releio ele, ou integralmente ou parte dele, algumas partes para algum estudo, para alguma dúvida qualquer, eu lembro que eu fico sempre olhando para o céu, toda vez que eu tenho o hábito de ficar olhando para o céu e olhando as estrelas, olhando o universo e imaginando o quanto a gente é pequeno, o quanto tem para se conhecer, para se aprender, e a gente vendo essa criação e vendo o quanto nós somos ao mesmo tempo insignificantes em sentido numérico, mas ao mesmo tempo tão importantes para Deus, que não se esquece, não abandona nenhuma das suas criaturas. E aí, lendo mais uma vez esse texto aqui, Mundos Habitados, me vem essas memórias aí de quando eu leio a Gênese, e eu fico pensando que essa questão da gente, essa questão física, científica, astronômica, em relação aos mundos habitados, é algo que a gente não precisa ser um astrofísico ou um astrônomo para entender que seria um contrassenso imaginar que a Terra é o único local onde existe vida e onde existe uma humanidade. Que Deus criou esse universo aí com bilhões de galáxias, bilhões de sistemas solares e zilhões de planetas, para ficar se ocupando apenas com a Terra, com esse grão de poeira que é a Terra. Quando a gente fala até grão de poeira, a gente está até exagerando no tamanho da Terra, mas é exatamente isso. Proporcionalmente é o que a gente pode pensar, que a Terra é um ponto ínfimo do universo, e cada um de nós é um ser, numericamente ínfimo também na Terra, nesse planeta. E aí a gente fica pensando, na questão do ser humano. Ainda temos pessoas que, em pleno século XXI, com todo o avanço da ciência,
ainda acharem que a Terra é o único planeta habitado, né, sem sequer querer raciocinar sobre isso. E então a gente tem, eu já ouvi várias vezes, né, esse dogma científico de que onde não há água não há vida. E aí eu fico pensando, onde não há água não há vida, do jeito que conhecemos a vida no nosso planeta. Mas o que nos leva, quais são as evidências que nos levam a concluir que não pode haver, por exemplo, vida em um planeta onde não haja água? Né? De onde vem essa nossa ideia, a não ser do nosso orgulho, né, e da nossa prepotência? Né? Nós temos isso como um dogma. Eu sempre ouvi isso, né, nas aulas de ciências, o professor falar que onde não há água não há vida. De fato, não há vida na Terra. Mas quem disse que em outros planetas os seres viventes precisam de água ou precisam até do oxigênio? Isso é uma ilusão que nós temos. Né? Nós pensamos no nosso corpo físico, no nosso planeta, e achamos e fazemos uma projeção para o resto do universo baseada no grão de poeira que nós somos, como planeta. E aí tem um lado, essa visão, né, das muitas moradas na casa do Pai, tem um lado também de que a gente pode pensar nessas muitas moradas como as próprias zonas espirituais que nós temos na própria Terra. E aí a gente não é difícil para nenhum de nós imaginar, né, determinados locais onde a gente vai, em que a gente não se sente bem, mesmo até em locais asseados, limpos, mas que a gente chega num lugar e não se sente bem ali, sem meio que saber explicar porquê, e em outros locais que às vezes muito mais humildes, às vezes até, né, mais desorganizados fisicamente, mas onde a gente se sente melhor. Né? São zonas espirituais ali, dentro de um mesmo planeta, dentro de um mesmo, né, do nosso planeta Terra, mas que nos agradam ou nos repelem de acordo com o nosso estado espiritual, com a nossa evolução espiritual. Então, muitas pessoas, às vezes, só pelo fato de passar na frente de um bar onde tem muita gente bebendo, se sente mal. Ao passo que aquelas pessoas que estão ali dentro bebendo se sentem muito bem ali, se sentem muito à vontade. Então, são diferentes zonas espirituais ali dentro do mesmo local. Né? Tem a questão dos departamentos da mente, né, como é citado aqui no texto, né, os vários departamentos da mente, onde se demoram pensamentos e reações, dramas e tragédias, anseios e realidades do espírito. Então, dentro da nossa própria mente, nós temos muitas moradas, porque dependendo do nosso estado, dependendo daquilo a que nos entregamos, né, a gente pode estar se sentindo de uma forma ou de outra. Então, a gente imagina assim, quando a gente passa, por exemplo, muito tempo irritado ou muito tempo tenso, né, a situação que aquilo provoca no nosso corpo, né, e até na nossa mente, no nosso estado de espírito. Ao passo em que, se nós nos dedicamos, por exemplo, passamos muito tempo dedicados a uma obra de caridade, dedicados ao estudo, dedicados a alguma coisa construtiva, mas nós temos aquela sensação do dia ganho, né, da ideia né, de estar de bem com a vida. Então, isso são as diversas zonas, né, dentro as diversas moradas dentro de nós mesmos, dentro de cada um de nós, né? As questões que envolvem esses vários mundos habitados, né, como diz aqui no texto, elas são de ordem científica, de ordem filosófica e de ordem religiosa ou evangélica. Eu prefiro não ficar me dedicando a cada uma delas, falando sobre cada uma delas, mas na verdade eu queria tentar fazer uma mistura de falar das três ao mesmo tempo. Quando a gente fala de ordem científica, a gente fica se imaginando, por exemplo, dentro de um observatório, né, com telescópios e tal, ou dentro de um laboratório, né, e a gente fala de ordem filosófica, a gente fica pensando em questões morais, questões debates morais, né, de questões morais, éticas, etc. Né, e na ordem religiosa, quando a gente fala de ordem religiosa, a gente fala da nossa ligação com Deus, né, da nossa ligação com a nossa vida eterna. E eu prefiro falar, tentar misturar essas três coisas, como eu falei, falando um pouco sobre o
quanto essas moradas, né, o quanto a nossa perspectiva diante dessas moradas é muito interessante, é muito motivante. Quando a gente pensa que nós estamos em um dos planetas mais atrasados, no nível mais atrasado, no planeta de provas e expiações, nós vemos aí o mal predominar no nosso planeta, né, independentemente do que a gente possa ter como religião ou como valores, a gente percebe que o mal vem imperando no nosso planeta, mas ao mesmo tempo eu tenho uma visão otimista de que nós já andamos muito, né, já evoluímos muito, né? Há alguns séculos atrás nós queimávamos pessoas porque achavam que eram bruxas, né? Ainda no século passado houve o Holocausto, onde as pessoas morriam por causa da sua origem judaica ou negra, etc. Hoje a gente vê que pelo menos há uma preocupação, né, com um abrandamento de penas, um abrandamento de leis e um tratamento mais humanitário, né, para aqueles que caem, né, que falham. Então, por que eu cito isso, né? Porque eu vejo que nós temos uma perspectiva muito boa. Isso para mim é altamente motivante, né? Quando eu falo que eu sou uma pessoa otimista, sou mesmo, né? Mesmo durante esse problema que nós estamos vivendo aí da pandemia, eu costumo olhar para frente e ver que vem coisa boa por aí. Eu não fico pensando que vem desemprego, que vem doença, que vem a segunda onda. Eu fico pensando que vem coisa boa, porque eu acho que nós estamos tendo uma lição e ao final de cada lição, ao final de cada período difícil, nós damos um passo à frente. E é nisso que eu prefiro me concentrar, né? Que está vindo coisas boas. Então a gente precisa se preparar para essas coisas boas, né? Para que a gente seja digno de receber essas coisas boas. Então eu não vejo a pandemia, né? Eu vejo a pandemia como um momento de preocupação, de cuidado, mas eu vejo na frente como um futuro mais promissor. Claro que vamos ter que lidar com problemas do desemprego e alguns problemas que virão ainda, mas eu insisto que sou otimista em relação a isso. E aí a gente pensa, né, nessa questão, né, dessas muitas moradas, né, desses mundos habitados, né, a gente fica pensando que a gente não precisa esperar ir para um outro planeta melhor. A gente não precisa esperar merecer. A gente precisa fazer por merecer para que o nosso planeta fique melhor. Então, a nossa casa é o nosso planeta. Então, não adianta a gente ficar ansiando, meu Deus, eu queria tanto para outro planeta, né? Tanto para um planeta melhor, em regeneração, um mundo feliz. A gente tem que transformar o nosso planeta. Nós precisamos fazer com que o nosso planeta seja melhor. E eu vejo outra coisa que eu vejo com otimismo, é essa quantidade de coisas que a gente precisa aprender, né? Quando eu vejo que nós estamos num planeta, né, que, como ele diz aqui, né, o planeta berço, o planeta tal, eu imagino que nós precisamos encarar o nosso planeta como uma escola, né, seja qual for o nível, mas sempre como uma escola, como um local de aprendizado. Eu me sinto como aquele aluno, né, que gosta de estudar e que está chegando no primeiro dia de aula, está chegando naquela escola nova e deslumbrado, né, com tudo aquilo que ele está vendo, como se fosse o Harry Potter chegando naquela escola lá onde ele foi, né, aquele deslumbramento, aquelas bibliotecas e tal, etc. Então a gente precisa ter um pouco mais de deslumbramento, no bom sentido, né, com tudo isso que nós temos no nosso planeta, para aprender, para melhorar o nosso planeta, né? Ir para um outro mundo melhor é apenas uma consequência, mas eu acho que a gente precisa ir melhorando o nosso mundo e fazendo com que o nosso mundo passe a ser, né, uma morada diferente. E dentre essas muitas moradas que o Pai nos dá, a gente já pode ir reformando a nossa casa aqui e fazer com que ela fique muito melhor, né? E isso me dá um otimismo muito grande. A minha mensagem talvez hoje seja isso, é que essas muitas moradas é um motivo que a gente precisa olhar para isso, né? E esses diversos planetas habitados, é olhar para a gente ver como a gente tem coisa boa que vem pela frente, como tem coisa boa que só depende de nós, do nosso esforço, na nossa reforma íntima, no nosso esforço de aprender, no nosso esforço de estudar cada vez mais e verificar que
imaginar que a gente está numa viagem turística que ainda nem começou direito e a gente tem muita coisa para ver, mas a gente precisa aprender, para poder entender essas coisas boas que vêm. Então a minha mensagem seria essa, de muito otimismo, né? muito a esperança de coisas, esperança e certeza, na verdade, de que coisas muito boas estão para acontecer. Mas as coisas muito boas não vão cair no nosso colo, a gente precisa começar a construir elas. Eu acho que é assim que a gente vai ter um planeta melhor e, obviamente, né, subir degraus para outros planetas melhores. Então, a minha preocupação é curtir, no bom sentido, o nosso planeta, com tudo que ele tem para nos ensinar, e quando a gente tiver aprendido tudo que a gente precisa aprender aqui, partir para um outro planeta. Mas sempre com esse prazer enorme, né, de estar sempre aprendendo, de estar sempre adquirindo conhecimento e se aproximando cada vez mais da verdade, né? Como disse Jesus, né? A verdade que vai sempre nos libertar. A gente vai se libertando. Na verdade, quanto mais a gente aprende, é como se a gente fosse soltando as amarras que nos prendem, né? E eu espero que eu tenha sido útil, e eu fui até sendo tomado por esse meu otimismo aqui enquanto venho falando. Espero que eu possa estar transmitindo um otimismo para todos nós, para cada um de vocês que estiverem ouvindo aqui. Agradecendo, então, eu queria agradecer a Deus, nosso Pai, agradecendo à Casa de Alta de Souza por essa oportunidade de estudo, aos bons espíritos que nos acompanham, por mais esse estudo feito, por mais essa leitura realizada, e agradecer por tantos planetas, por tantas moradas que nós temos, por tantas coisas que temos a aprender, e pela felicidade que esse aprendizado vai nos trazer e pela brandura com que vai aumentar quanto mais nós aprendermos, quanto mais nós evoluirmos. Fica conosco, Senhor, que assim seja, graças a Deus.